Olá, tudo bem? Parabéns para você que já começou a eletrizante leitura do livro de Juízes. Rapidinho, né? Passou a semana e nós já concluímos a leitura de Josué. Estamos agora num novo período, num novo ciclo, e eu gostaria de compartilhar algumas coisas importantes, interessantes do livro de Juízes com você, para que você aproveite bastante essa leitura deste livro eletrizante, deste livro eu sempre acho que é o que eu mais gosto, né? Mas todos os livros eu aprecio bastante. Mas quando nós estudamos a história do livro de Juízes, muitas vezes nós nos vemos nela tentando satisfazer os nossos próprios desejos e o Senhor vem nos socorrendo, né? À medida que nós nos enrolamos muitas vezes. E é realmente isso que acontece no livro de Juízes. Então eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente fazer um breve apanhado ali do livro de Juízes, alguns detalhes do livro. Espero que você consiga acompanhar comigo esses detalhes propostos aí no livro de Juízes. Na verdade, não os detalhes, né, mas o panorama do livro de Juízes. Ok, nós estamos chegando no livro de Juízes, pensando que já passamos alguns períodos, né, alguns momentos aqui, como o livro de Gênesis, que fala sobre a criação, os patriarcas, e o período ali do Êxodo, né, retratado pelos 4 livros que narram a saída do povo do Egito, né, que é o livro de Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio. E também no outro período aqui nós estudamos a conquista, né, no último período aqui que nós passamos, no último livro, Josué, a conquista do povo. E agora nós entramos num outro momento aqui, que é o período dos juízes. E se você perceber, tem outro livrinho aqui, que é o próximo livro que nós leremos, que fala um pouquinho da história também, nesse contexto histórico de juízes, está o livro de Ruth. Mas hoje nós vamos nos deter aqui no livro de Juízes, né? E o que estava acontecendo? O tema de Juízes, a frase-chave é ciclos de falhas. Então, venha com seu dedo sobre a sua mão e faça um ciclo aí, ah, essa espiral aí, né, simbolizando uma queda, uma decadência do povo. E, de fato, em Juízes, o povo esqueceu a lei, o homem se tornou seu próprio rei. O que estava acontecendo, então, no livro de Juízes? Antes disso, nós vamos falar um pouquinho da autoria, né? A autoria de Juízes, se você ler no livro, você já deve ter percebido que até então não falou nada sobre o autor, e o livro não vai falar sobre o autor. Então, o autor de Juízes é um autor desconhecido. A tradição judaica indica Samuel como o autor do livro, mas é claro que isso não pode ser comprovado. Alguns estudiosos dizem que Samuel, de fato, é o que mais se adapta aí às evidências da escrita desse livro. O livro de Juízes cobre o período ali entre a morte de Josué, e nós concluímos a leitura de Josué, né, observando que Josué ele chama o povo ao arrependimento, ele chama o povo para servir a Deus, né? E logo depois o livro de Juízes já começa a narrar aquela história posterior à morte de Josué ali, até o momento da instituição da monarquia, que é quando o povo clama e pede reis, né? Pede para que eles tivessem reis. Então, o ano aproximadamente esse período aí, o período da construção, né, do livro de Juízes, ok? Qual a mensagem do livro? A mensagem do livro, retirada lá do livro Foco, né, e Desenvolvimento, é justamente falando sobre o fracasso da teocracia no período dos juízes. A teocracia era Deus governando o povo, né? Aquele povo sendo governado pela vontade de Deus, né? E o fracasso dessa teocracia nesse período foi causado pela infidelidade de Israel. Israel foi infiel à aliança que tinham feito com Deus, e também o livro destaca ali a falta de liderança espiritual e a falta de uma política permanente. Então, esses fatores destacam aí, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre o fracasso, né? Sobre essa receita do fracasso, que nós não devemos nos apegar aí a ela. Qual é a estrutura do livro?
Se você já fez a leitura de hoje, os primeiros capítulos mostram a causa da falha. Qual foi a causa da queda daquele povo? Porque o povo morou com o inimigo. Lembra que no livro de Josué a ordem era para que o povo de Israel entrasse na terra e destruíssem todos os seus inimigos, mas eles fizeram algumas alianças, né? Então a causa dessa falha é porque o povo decidiu morar com seus inimigos, né? Fizeram alianças com seus inimigos. Então, a primeira parte do livro destaca isso. A segunda parte do livro mostra justamente o que nós falamos, esses ciclos de falhas, né? De quedas, porque o povo agora estava lutando com os seus inimigos, porque eles permitiram que os inimigos estivessem ali e agora eles estavam em guerra com esses inimigos. E ora eles estavam bem, ora eles estavam mal, né? Sendo subjugados por esses inimigos. E os capítulos finais do livro é como se fossem apêndices do livro, né? Fala justamente do povo vivendo ali com o inimigo. É a corrupção espiritual, a corrupção moral tamanha entre o povo de Israel que estava se conformando com os seus inimigos ali na terra, se conformaram em não realizar, em não fazer a vontade de Deus. Esse é o contexto histórico, né, do livro de Juízes. O contexto histórico ali do livro de Juízes. Se você lê com detalhes, né, parece que os capítulos são jogados assim, não seguem uma ordem cronológica, né? Nós temos os dois primeiros capítulos, que é uma introdução, e nós temos a parte final do livro, que a gente já falou, que são apêndices de acontecimentos dentro dessa grande história. São situações que aconteceram dentro dessa grande história ali de Israel, né? De tudo que estava acontecendo ali no período dos juízes. Aquele povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. Juízes destaca aqui, né, a falha, o livro começa destacando a falha do povo aqui na expulsão dos cananeus e por causa disso houve essa corrupção moral, né? Porque os outros povos adoravam outros deuses. Os outros povos sacrificavam, inclusive crianças, né? Havia um sacrifício infantil e os cananeus e o povo de Israel estavam no meio agora daquele povo ali. Por isso acontecem os ciclos de rebeldia várias vezes. Esse ciclo aqui que é, está sendo mostrado aqui, né? Esse ciclo acontece, pelo menos 7 vezes acontece esse ciclo de pecado, opressão, arrependimento, libertação e paz, né? Porque Deus permitiu que tudo isso acontecesse. De fato, se a gente olhar os detalhes, né, dessa história de Juízes e a história desses ciclos, nós vamos acontece justamente essa frase aqui, né? Achei muito interessante, do Jorge Santayama. Ele diz o seguinte: aqueles que não são capazes de se lembrar do passado estão condenados a repeti-lo. Aqueles que não são capazes de se lembrar do passado estão condenados a repeti-lo. E, de fato, o povo de Israel, ali já na terra conquistada, parece que eles não recordaram tudo que eles tinham passado e os 40 anos que eles passaram vagando no deserto, né? E agora eles estão condenados a repetir todo aquele ciclo, né? Porque eles não confiavam em Deus. Israel praticava continuamente o que era mal aos olhos do Senhor. Naquele tempo, diz o texto, não, naqueles dias, né, não havia rei em Israel. E cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Né? E eles faziam coisas erradas e aos seus próprios olhos aquilo estava certo, porque eles perderam o padrão de Deus. Eles esqueceram o padrão de Deus. Eles não tiveram forças para ir contra, né, o fluxo daquele tempo, daqueles povos que estavam ali e acabaram se conformando com isso. Esses ciclos de falhas, eles são narrados aí, eles são mostrados, né,
pelo pecado, né? Eles abandonaram o Senhor para servir a outros deuses. Parecia que era uma atração misteriosa, irresistível, né? E eles começaram a servir os outros deuses. Os textos de Juízes mencionam por várias vezes eles indo atrás de deuses falsos, na medida em que eles tiravam os olhos do Senhor. Eles reparavam demais nas coisas que haviam ao redor deles. E nós temos um Deus que não aceita concorrência. É diferente dos outros deuses. Ele é um Deus que com ele é tudo ou nada. Ou você o adora, ou você se entrega verdadeiramente a ele, né? Lá no Novo Testamento, Tiago fala: quem quiser ser amigo do mundo, não será amigo de Deus, né? Quem quiser a amizade do mundo, terá de ser inimigo de Deus. E aquele povo, naquele tempo dos juízes, escolheu ou escolhia por várias vezes a amizade do mundo. E eles caíam em pecado, em rebeldia contra Deus. E o que que acontecia então? O próprio Deus, né, levantava opressores, né? Porque o texto fala, e do 2,14 e outros também, diz que com isso a ira do Senhor se ardeu contra Israel e o próprio Deus os entregou na mão dos seus inimigos. Era a mão de Deus punindo o pecado ali daquele povo, né? Por que a mão de Deus punia o pecado daquele povo? Deus, com isso, queria dar a chance a esse povo de voltar atrás, de reconhecer o seu pecado. Então, a disciplina de Deus aí era um ato, uma demonstração de que Deus ainda se importava com aquele povo, queria que aquele povo voltasse. E, de fato, em muitas ocasiões, você vai ler no livro de Juízes que eles clamavam ao Senhor, eles buscavam ao Senhor. A punição de Deus jamais é um fim em si, né? Deus não pune apenas para você errou, então eu vou te punir aí porque você merece. Não, a punição de Deus, ela busca o arrependimento verdadeiro, ela busca uma confissão sincera, ela busca o abandono do pecado. Então, por isso que existe, né, a disciplina de Deus aí. Então, esse povo clamava e Deus é, socorria eles, né, em vários momentos. Mas você vai ler, vai perceber na continuidade da sua leitura aí, que você vai fazer, que chega um momento em que o próprio povo, tão arraigado em seu pecado, nem mais clamavam ao Senhor. Eles, de fato, se entregaram a outros deuses, às suas práticas pecaminosas. E aí, nós vemos o livramento de Deus. É aí que Deus levanta um juiz e um libertador. Um juiz, né, que era o libertador momentâneo do povo. E eu acho fantástica a história de Juízes, porque a cada momento em que Deus levanta esses juízes, Deus, com isso, quer mostrar para aquele povo e para nós também que os juízes também falharam, que os juízes também erraram, que eles também eram homens cheios de pecados, de imperfeições, né? Mas o fato dos juízes serem cada vez um mais imoral do que o outro apontam para a necessidade de um libertador de verdade, um libertador que iria de fato livrar o povo dos seus pecados, das suas angústias, da sua opressão. É o libertador que veio lá no Novo Testamento. Então, o livro de Juízes aponta para a necessidade de Jesus, né? E há muitos momentos no livro nós podemos perceber isso. Eu gostaria que você pudesse perceber isso na sua leitura. Deus então levantava os juízes que livrava o povo naqueles momentos, né? E aí aqui tem um mapa onde cada juiz julgou, né, na região aqui em que cada um julgou. Alguns deles julgavam simultaneamente. O povo passava por períodos de paz, né? E depois o povo era oprimido novamente. Nós temos aqui a lista desses juízes, cada um conta uma história bem interessante, alguns com pouquíssimos versículos, outros com alguns capítulos, né? E vale a pena estudar a história desses juízes.
Nós começamos, e você já leu, né? Se você fez a leitura até o capítulo 5 já, você leu a história dessa corrupção aí através dos juízes, né? Eles começaram uns melhores, né? Outros foram piores, né? Mas o fato é que a cada momento que se passa, a coisa está ficando pior, né? Gideão, um homem que começou bem, de certa forma, mas terminou muito mal, né? Um homem que confiou em si mesmo, mostra a corrupção deles, Jefté, com seu voto impensado, né? Fato é que nem os juízes mais conheciam de fato o caráter de Deus. E nós terminamos aí com Sansão, né? O último dos juízes, alguém que era violento, arrogante, promíscuo, né? Mas aprendeu de certa forma com seus próprios erros, né? E lá nos capítulos finais, né? Aqueles capítulos são histórias que aconteceram lá no período dos juízes, que mostram o quê? Que naquela época Israel não tinha um rei, todos faziam o que achavam certo. E era um momento muito perturbador, né? E essa história terrível aí, essas histórias, né, que aconteceram, chocantes, são histórias chocantes, estariam sem dúvida nas primeiras páginas dos jornais, né, de hoje, se fossem histórias que acontecessem hoje, mas mostram o quão chocante é o contexto moral, político e religioso da época estava cada vez pior. Mostra a corrupção do povo de Israel. E eu gostei desse último slide aqui que eu tirei do livro, de um livro escrito pelo irmão Marcos Soares, Juízes, os bastidores do caos, né? E o irmão Marcos Soares ele traz ali para nós a receita do fracasso. E qual foi a receita do fracasso para aquele povo? É claro que nós não queremos que é, adotar essa receita do fracasso na nossa família, na nossa vida, mas é para nós fugirmos disso, né? E o primeiro ingrediente aí dessa receita do fracasso foi a falta de liderança. A Bíblia diz que não havendo sábia direção, o povo cai, mas quando há conselhos, né, na multidão deles, há segurança. E o que acontece ali? Então, desculpa, o que acontece ali? Nenhum líder substitui Josué. Isso nós percebemos ali na continuidade da história. Nenhum líder substitui Josué. Outro detalhe aqui que aconteceu, outro ingrediente dessa receita, é o abandono da palavra de Deus, né? Eles haviam recebido instruções claras e bem claras para não abandonarem a palavra de Deus, porque os preceitos do Senhor são retos, né? E eles deveriam permanecer na palavra do Senhor. Mas eles abandonaram, já esqueceram tudo, né? Não deram ouvidos a isso. Há então a terceira receita do fracasso para aquele povo era uma obediência parcial. Obediência parcial, lá em Deuteronômio, capítulo 7, fala sobre isso. Tudo que eles deveriam ter feito, mas não fizeram, né? E isso gerou aí as consequências terríveis de uma falta de conhecimento de Deus. Eles não obedeceram totalmente porque eles estabeleceram aliança com outros povos, eles trataram outros povos com piedade, eles contraíram matrimônio essas desobediências levaram à falta de conhecimento de Deus. Faltou ensino no lar, né? E o livro de Juízes narra isso. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração, após ela, se levantou, que não conhecia o Senhor. Irmãos, é muito grave isso que estamos falando. Estamos falando que a próxima geração entre nós pode não conhecer o Senhor nem aquilo que ele fez por nós. Então depende de nós ensinarmos a essa próxima geração quem é Deus. Apenas duas gerações, desde Êxodo, havia se passado. Duas apenas. E o que aconteceu? Faltou ensino no lar e faltou ensino público. Os levitas, se você viu no livro de Josué, eles não tinham uma terra, né, para habitar, mas eles habitaram em várias terras, em várias cidades. Eram 48 cidades
e os levitas moravam nelas, e a distância máxima entre elas era de 16 quilômetros. Então, para o povo encontrar um levita, ou para um levita ir e buscar e ensinar o povo, era simples, né? Mas isso não aconteceu. E faltou esse ensino público. O povo abandonou a palavra. E, por fim, aqui o livro fala de mistura com outros povos. Ou seja, não deram atenção à ordem de Deus. E a ordem de Deus era clara. A pergunta é para nós, em que o livro de Juízes é prático para nós? Nós também temos, muitas vezes somos rebeldes, muitas vezes fracassamos, muitas vezes fazemos escolhas erradas, né? E o problema tratado aqui em Juízes talvez seja o problema que precisa ser tratado na nossa vida, né? Idolatria, imoralidade, violência, né? E o fato é que eu e você, nós somos chamados para fazer a diferença nesse mundo, não para sermos transformados pelo mundo. Aquele povo, Deus introduziu eles na terra prometida e falou para eles o seguinte: façam a diferença, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se, né, pela renovação da vossa mente. Era para eles fazerem a diferença. Eles foram, de fato, moldados pelo mundo. Então, que fique a lição desse livro para nós, de que nós precisamos buscar, confiar e se entregar ao Senhor, para que Ele, de fato, ah, faça a obra através de nós. Que Deus te abençoe na leitura de Juízes, né? Que você tenha uma semana proveitosa aí nessa leitura. Amém.